Você provavelmente está infeliz com seu emprego atual e está considerando mudar de emprego. Você deve ter entrado no Google e procurado sobre quais carreiras você pode seguir e deve ter se deparado com essas listas de as profissões mais promissoras do futuro. E programação é com certeza uma delas. Mas você deve ter descartado essa hipótese logo de início porque você acredita que programação é algo muito difícil para você, que é algo que apenas hackers, engenheiros da NASA ou apenas usado em filmes de ficção. Mas você está totalmente errado. Programação pode ser muito mais simples do que você imagina e é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Olá, Invenista! Meu nome é Daniel e eu sou programador web. Aqui eu falo sobre programação web, sobre Ruby, sobre tecnologia e te ensino como conseguir seu primeiro emprego como programador web. Se esse conteúdo te ajudar, considere sempre dar um like, se inscrever aqui no canal e, é claro, deixar um comentário ou uma dúvida que possa surgir. Talvez você acredite que a programação é uma habilidade que é restrita a poucas pessoas, que de repente você precisa ter um dom, uma habilidade que você nasce, mas as coisas não são assim. Qualquer pessoa pode aprender a programar. Eu nunca tive nenhum superpoder, eu sempre estudei em escola pública e eu não era o melhor aluno de matemática da minha turma, mas mesmo assim eu consegui criar uma carreira sólida como programador e conquistei a minha casa, meu carro e pude ajudar a minha família. Se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. Mas nem sempre as coisas foram assim. Eu também já acreditei lá no começo que programação era algo muito difícil, mas teve uma coisa que mudou minha percepção de uma vez por todas. Confesso que computação e computador de modo geral sempre foi algo que é uma paixão muito antiga para mim. Desde criança, quando eu assistia filmes com os meus pais, eu via o que o computador era capaz de fazer e isso me deixava fascinado. Eu sempre fui um garoto muito curioso, então, mesmo quando criança, eu acabava desmontando alguns brinquedos que eu tinha para poder ver como eles funcionavam por dentro. E confesso que às vezes nem conseguia montar de volta. Mas com o computador, acabou que quando eu ganhei, né, o primeiro computador do meu pai, quando era criança, meu pai tentou me matricular num curso de informática, mas o dono da escola não deixou. Ele disse que eu era muito novo, que eu não conseguia digitar direito, que eu tinha muita dificuldade, e de fato eu tinha, mas que eu não ia conseguir acompanhar a turma. E essa foi a mesma resposta que meu pai obteve em todas as outras escolas que ele tentou me matricular nessa cidade que eu morava. Eu confesso que eu era uma criança sem muita habilidade para computador e tinha até um certo medo de estragar, né? Inclusive teve uma vez que eu lembro de estar jogando, né, um desses CDs que eram muito comuns, né, de banca de jornal, um jogo chamado Jorge o Curioso, que era um jogo de um macaquinho que era muito assim travesso, aí tinha uma parte lá que era tortas no palhaço, algumas coisas assim. E logo quando eu tava jogando um joguinho da parte de nave espacial, o computador travou. Aí deu um erro, fechou tudo e eu pensei, quebrei o computador. E agora, aí o computador não queria desligar e isso de fato acabou me dando medo. Então eu até evitava ligar o computador nessa época. Mas de tanto que meu pai acabou insistindo, eu acabei sendo matriculado numa escola. Nessa época não tinha internet em casa, então não era tão fácil assim aprender sozinho, né? Então tinha que ter um curso. E quando ele me matriculou, acabou que o curso que eu fui estudar é aquele curso chamado de informática básica, que você aprende um monte de outras coisas, né? Que é como editar texto, como criar planilha, como criar apresentação, esse bando de coisas e eu não entendia muito bem para que aquilo servia, não fazia muito sentido, mas eu não faltava nenhuma aula. Eu sentia que de repente aquilo tinha algum potencial, né? Que eu podia de fato usar aquilo para alguma coisa. E isso me motivava a cada vez aprender mais e mais. Mas foi quando
a gente acabou instalando internet em casa, né? Que a internet nessa época não era a melhor conexão do mundo, era uma internet que era discada, né? Usava a linha telefônica que tinha em casa, era muito lenta, mas era algum tipo de conexão à internet, né? E foi aí que o meu pai navegando em alguns sites, né? Tava eu junto com ele lá navegando. Ele viu alguns sites de fotos desses grupos de rádio amadores, que era muito comum na época que eu era criança. E ele falou, tá aí, eu quero criar um site para colocar as fotos, né, dos encontros que ele ia e tal. E nessa época não tinha Instagram nem Facebook, então a estratégia mesmo era criar um site, né? E eu falei, tá, vou criar um site. Não sabia ainda muito bem como fazer, né? Como começar, mas eu pensei, vou usar minha curiosidade em favor disso. Vou ver como as páginas funcionam. Então, eu comecei a analisar, ver como elas funcionavam, que tipo de informação tinha. E fiz outra coisa que eu sabia fazer muito bem, que era perguntar para o meu professor. E meu professor ele foi bem categórico e ele disse assim, não, você não vai conseguir criar um site, isso é muito difícil para você. E eu me lembro que eu sempre fui muito teimoso, né? Então eu falei, não, eu vou conseguir provar para ele que ele tá errado. Eu vou criar esse site. E eu lembro de conseguir um livro emprestado de HTML, né? E esse livro foi algo que eu consegui usar para criar as primeiras páginas, né? Para criar esse primeiro site. E o site ficou muito bonito, né? Ficou meio esquisito, mas funcionava. E foi aí que eu falei, cara, ficou tão bom assim, né? Tão legal. Mas eu nunca pensei nisso como algo relacionado à programação. Eu fazia eu criava esse site mais para matar o tempo, né? Uma forma de porque eu era adolescente nessa época, eu tinha 13 anos de idade e foi uma coisa que eu acho que usava assim mais para alimentar essa curiosidade que eu tinha de aprender mais, entender como as coisas funcionavam. E para mim isso não era programação. Eu sempre achei que programação era algo muito mais difícil, algo que ficava restrito a você ficar lendo letrinhas verdes, né, naquelas telas igual Matrix. E por fim das contas, eu sempre acabei considerando outra profissão. Ah, falei, vou trabalhar com outra coisa, vou ser, sei lá, psicólogo. Fiquei pensando em algumas coisas, mas foi quando eu arrumei o meu primeiro emprego, né, como eu era professor de informática, que aí as coisas começaram a mudar um pouco. Porque eu me lembro que quando eu consegui esse emprego, aí chegou o coordenador da escola e ele falou, olha, tem uma missão para você, eu sei que você já criou algum site, eu vi aqui no seu currículo que você sabe algumas coisas, né, de web. E ele falou, vamos criar um site para a escola, preciso fazer um site que tem um formulário, né, um formulário de cadastro. E nesse formulário de cadastro, precisa que as pessoas, quando você digite os dados, eles sejam enviados por e-mail para a gente entrar em contato, né, com a pessoa que está falando ali. Como eu falei, é uma época que não existia, não era tão popular, as redes sociais, né, não existia tantos. E foi uma coisa assim que eu acabei criando. Consegui ler alguns livros, olhei algumas coisas na internet e consegui criar essa primeira página, né? E a partir dali, eu acabei tendo essa necessidade, acabei entendendo que existia essa demanda e acabei criando mais um site, outro e outro e outro, e eu vi que ali eu conseguia ganhar dinheiro fazendo isso. E aí, então, eu decidi me especializar. Conforme eu fui me especializando, eu percebi que aquilo que eu fazia desde os meus 13 anos de idade, criar algumas páginas, criar de repente um formulário, como eu mencionei para vocês que eu fiz depois, né, quando eu consegui meu primeiro emprego, eu descobri que isso era programação. E que programação não era bem esse bicho de sete cabeças, né? Você ficar ali olhando tela e não sei o quê. E hoje, com 30 anos de idade, eu vejo que eu já criei projetos dos mais variados tipos. Criei sites, criei sistemas de gestão que vão desde sistemas de gestão pública para a área social, de saúde, até sistemas que gerenciam seguradoras ou sistemas que fazem gestão de frotas. E dentre esses projetos que eu participei, diversos projetos são de diversos tamanhos e existem alguns que até impactam milhares de pessoas por dia. Então talvez você tenha até utilizado algum sistema que eu tenha feito indiretamente, né, ou diretamente,
e você não saiba. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante esse tempo com equipes diversas, profissionais extremamente experientes, com anos de carreira, e eu também fui aprendendo nesse decorrer e acabei ajudando pessoas que estavam começando, né, no mundo da programação. E por que eu acho que isso é muito importante? Porque todo programador que é experiente, ele um dia foi iniciante. Então, eu sempre tive isso muito certo, que enquanto eu ensinava, eu ajudava os outros programadores, eu aprendia mais, eu tinha a oportunidade de revisitar, rever o meu conhecimento, e isso era muito bom para mim. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que as pessoas que trabalhavam comigo, que estavam começando na carreira, elas tinham os mesmos problemas que eu acabei enfrentando, que é uma certa insegurança, um medo, de repente, de fazer algo errado no projeto, estragar, quebrar, e, de repente, uma dificuldade por saber onde começar, que a gente às vezes fica com um certo medo, né? E até mesmo se sentir travado. Quando tem um problema, tem uma coisa para você resolver, você fala, putz, e agora? Aí dá aquele final ali de novela. É difícil, né? E foi justamente pegando a minha experiência e ajudando essas pessoas que eu pude ver que se eu passei por isso, eu podia ajudar essas pessoas a aprenderem, a melhorarem seus conhecimentos e superar esses medos, né? Superar essas dificuldades. Eu acho que a melhor coisa para simbolizar essa parte é um discurso que o Steve Jobs fez para uma turma de Stanford de 2005, que, se vocês me permitam, vou até ler aqui. Você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. Então, você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Você tem que confiar em algo, de repente no seu instinto, destino, vida, karma, o que for. Esta abordagem nunca me desapontou e fez toda a diferença na minha vida. Acho que com o tempo eu fui ligando alguns pontos e vi toda essa trajetória que eu tive, né, de aprender, além de estudar, mas ensinar como professor de informática, por mais que não era programação ainda, de repente, quando eu entrei no mundo da programação, que eu fui aprendendo, então ligando os pontos, eu percebi que eu podia ajudar cada vez mais pessoas a se tornarem programadores. Então eu decidi, como missão, mostrar para as pessoas que programação pode ser muito mais fácil do que elas acreditam e não é esse bicho de 7 cabeças que talvez você pense que é. Não é sobre você ficar olhando infinitas horas sobre uma tela, não é sobre você ficar pegar ali e ficar lendo letrinhas, não é sobre escrever código. Isso é mais sobre ideias, você pegar essas ideias e transformar essas ideias em projetos, né? Talvez as pessoas que hoje em dia estejam no mercado de trabalho, programadores experientes, até mesmo, não querem que você saiba sobre isso. Elas preferem guardar esse segredo, esse conhecimento para si, né? Mas mesmo tendo esse problema de repente, despertar alguns haters, de pessoas que vão vir aqui, às vezes, no comentário do vídeo e falar: ah, esse Daniel tá louco, onde já se viu, programação é difícil. Cara, não é. Então, eu vou dizer a verdade para você. Programação, ela pode ser muito mais simples do que todo mundo acredita. Você não precisa ser um expert para você começar a trabalhar como programador. O que você precisa é você ter técnica, ter método, e com isso, você consegue ir passo a passo, você consegue subindo cada degrau e a partir dali você consegue sim ter bons resultados, começar a ganhar dinheiro com programação e com certeza mudar a sua vida de uma vez por todas. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que hoje em dia todo tipo de empresa precisa de um programador para fazer a chamada transformação digital. Sem programadores não existiriam Netflix, não existiria Uber, não existiria Nubank, não existiriam milhares de empresas de tecnologia que valem milhões ou bilhões de dólares listados em bolsa. Então, esse profissional ele tem uma habilidade especial, mas é uma habilidade que você pode aprender e você pode começar ainda hoje. Mas que habilidade que é essa, Daniel? Essa é a habilidade que eu chamo de você conseguir, né, que eu simbolizei bem, de
pegar as ideias e você transformar em código. Eu até diria que é uma habilidade de conversar com o computador, é como se fosse um idioma, onde você escreve o que você precisa e o computador entende e faz aquilo que você quer. Com certeza essa é uma área que existe uma necessidade de profissionais absurda, né? Que não para de crescer. E essa necessidade por profissionais, ela se converte em resultado financeiro, ou seja, bons salários para quem está começando. E, claro, existe uma demanda de vagas absurdas. Para você ter uma ideia, eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, estou mostrando aqui no Glassdoor, né, que é um site de avaliação de empregos, vagas, e tá para a gente ter uma noção de salários. Existe uma média salarial de R$ 3.093, e aqui é bem variado, né? A gente pode começar a partir dos quase 2.000, mas existe uma média às vezes de 5,7. E se a gente olhar aqui pelas vagas que estão abertas no momento, ó, todas elas beiram, né, a faixa de R$ 3.000. Se você acha que às vezes o salário pode ser pouco, se a gente for comparar, por exemplo, uma coisa mais específica sobre essas tecnologias que nós falamos aqui no canal, que é sobre Ruby on Rails. O desenvolvedor Ruby, por exemplo, ele ganha, em média, R$ 5.713. Salários a partir de 3.000, ó, chegando até a 13.000, é claro, né, que você vai ganhar mais conforme você for mais experiente. Mas mesmo para quem está começando, é uma excelente oportunidade, porque você consegue, com pouco conhecimento, né, conhecimento necessário para ingressar na vaga, você consegue ir depois qualificando mais e aumentando mais o seu salário. Agora você imagina como esse dinheiro provavelmente poderia fazer a diferença para você. Talvez seja aquilo que você precisa para você mudar de vida, para você dar uma vida melhor para sua família, para você atingir seus sonhos, de repente de viajar, comprar seu carro, esse tipo de coisa, né? Então, para você ter uma ideia, no último ano, né, eu que sou um programador mais experiente, eu consegui ganhar mais de R$ 100.000 no ano só com programação. Então, é algo que realmente pode ser muito rentável, né? Algo que pode de fato mudar a sua vida e você pode ajudar depois as pessoas que você ama. Um ponto positivo bem legal da programação é que você não vai precisar mais ficar horas e horas no trânsito para chegar até o trabalho, ou de repente mudar de lugar, mudar de cidade. Você pode trabalhar para empresas do Brasil todo sem sair de casa. E, de repente, até mesmo trabalhar para empresa de fora do país, ganhando em dólar ou em euro. E isso, provavelmente, nos dias de hoje, que o dólar tem uma cotação bem alta, faz uma diferença absurda, não? Então, eu quero te convidar a participar comigo dessa jornada, onde nós vamos criar juntos o seu futuro como programador. Aqui no canal, eu te ajudo e te ensino como você pode conseguir seu primeiro emprego como programador web. E se você está disposto a mudar de vida de verdade, comenta aqui embaixo desse vídeo, #BoraDani. E com certeza eu vou saber que você está motivado e que você está disposto a mudar de vida de uma vez por todas. Aproveito aqui também para falar para você que se você conhece algum amigo, de repente, que está pensando em mudar de vida e que acredita que programação não é aquilo que é tão fácil, putz, é muito difícil, manda para ele e ajuda a desmistificar isso. Mostra para ele que sim, dá para ser programador, você não precisa ser expert de início, você consegue construir uma carreira bem sólida apenas usando o computador que você tem e começando ainda hoje. Como eu falei para você anteriormente, esse é o meu objetivo, é te ajudar a mudar de vida através da programação, dar essa liberdade para você construir aquilo que você tanto sonha. E eu tenho certeza que você vai conseguir, porque se eu, que sempre fui um aluno mediano, nunca fui um aluno excelente em matemática, sempre estudei em escola pública e, como eu falei, não tinha nenhum superpoder, se eu conseguir, você também consegue. Independentemente se você falar, mas pode ser muito difícil. Não, cara, tenta, né? Melhor você, a primeira coisa antes de você desistir é tentar, né? Eu sei que você provavelmente tem pressa de mudar de vida, porque nós sabemos a situação que o país está, né? Inflação não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Então, a gente sempre fica preocupado, principalmente com a questão salarial, né? Que os preços não param de subir. E, como eu falei, o salário provavelmente é um dos maiores fatores que são
atrativos para essa profissão, mas não é só isso. Você tem vários pontos, como trabalho remoto, como eu mencionei, essa oportunidade de você ir aprendendo conforme você vai trabalhando. E se você tem pressa, eu vou te ajudar sem esquema, sem hack, sem nada, apenas a boa e velha técnica, né? Eu preparei alguns vídeos aqui no canal, onde eu vou te ensinar como você pode dar os seus primeiros passos e começar a aprender a programação. No vídeo de amanhã, nós vamos falar então sobre como começar a aprender a programar. E você pode até ficar surpreso, mas você não precisa de faculdade para ser um programador. É isso mesmo. Você ficou interessado? Não esqueça de assistir o próximo vídeo, certo? E por hoje é isso, e até a próxima!